A Bíblia, que livro é esse? Um livro que você talvez tenha em casa na sua língua em português, mas que nasceu muito, muito longe daqui em hebraico, aramaico e grego. Um livro que atravessou séculos e sobreviveu a perseguições, viu impérios nascerem e caírem, e contra todas as probabilidades permanece de pé. Mais que um livro, é uma biblioteca, uma coleção de histórias, poesias, profecias e cartas que moldaram a civilização ocidental. Mas, como essa coleção de escritos antigos se tornou o livro mais lido, traduzido e influente da história da humanidade. Para entender isso, precisamos voltar no tempo, muito antes de qualquer livro impresso existir. Nossa jornada começa com a origem, com a própria formação da Bíblia. Imagina um mundo sem papel, sem canetas, sem a facilidade que temos hoje. A Bíblia começou a ser formada em um período que se entende por mais de 1500 anos. Tudo começou com o que conhecemos como o Antigo Testamento. Os primeiros escritos surgiram por volta de 1500 antes de Cristo, com Moisés, livros como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a Torá, a lei. Eles não foram escritos por mera iniciativa, mas a crença central é que esses homens foram movidos por uma autoridade divina, como está escrita em 2 Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Cada palavra era considerada sagrada, cada rolo uma mensagem direta do Criador. De Moisés, passando pelos salmos poéticos de Davi, que ecoam as profundezas da alma humana, até as profecias impactantes de Isaías e a perseverança de Malaquias. E por volta de 1400 a.C., o Antigo Testamento foi sendo tecido fio a fio, como uma grandiosa tapeçaria divina. A Bíblia afirma sua própria origem em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir a injustiça. Essa inspiração é o coração, a espinha dorsal de tudo. Não era apenas história, era a revelação de Deus ao homem. Mas quem eram esses homens? Quem foram os instrumentos escolhidos para registrar essas palavras eternas? A resposta é tão fascinante quanto a própria Bíblia. Não foi o único autor, mas cerca de 40 homens diferentes, de origens completamente distintas. Imagine a diversidade. Moisés, um príncipe do Egito que se tornou líder de uma nação. Davi, um pastor de ovelhas que se tornou um grande rei e poeta. Salomão, o homem mais sábio de seu tempo. Isaías e Jeremias, profetas que falaram com coragem a reis e nações. Amós, um simples agricultor. Daniel, um nobre no exílio babilônico. No Novo Testamento,
Temos Mateus, um coletor de impostos, Pedro, João, humildes pescadores, Lucas, um médico historiador, detalhista, e Paulo, um perseguidor dos cristãos, o que se tornou o maior missionário da história. Esses homens escreveram em 3 continentes diferentes: Ásia, África e Europa. Usaram 3 idiomas distintos: hebraico, a língua do povo judeu, aramaico, a língua comum do Oriente Médio na época, e o grego, a língua do Império Romano. Eles viveram ao longo de um período de aproximadamente 1.600 anos. Eram homens diferentes, vivendo em tempos diferentes, em culturas diferentes, enfrentando desafios diferentes. E, no entanto, ao ler a Bíblia do Gênesis a Apocalipse, encontramos uma harmonia impressionante, uma mensagem consistente, uma redenção que se desenrola. A única explicação para essa unidade milagrosa é que havia uma mesma voz guiando todos eles, um único autor divino por trás de todos os autores humanos. Era Deus soprando sua palavra através de homens comuns para realizar algo extraordinário. Hoje, nós pegamos a Bíblia, um livro encadernado com capítulos e versículos organizados. Mas nem sempre foi assim. Antes de existir a Bíblia, quando a conhecemos, sua forma era muito diferente. A jornada da palavra começou oralmente. Histórias de Abraão, Isaac e Jacó eram passadas de geração em geração, contadas de pais para filhos. A tradição oral era extremamente precisa e valorizada nas culturas antigas. Depois vem a escrita, as primeiras leis. Os 10 mandamentos foram registrados em tábuas de pedra, um pacto eterno. Com o tempo, os textos sagrados passaram a ser cuidadosamente copiados por escribas em pergaminhos feitos de pele de animal ou em papiros. Cada rolo era um tesouro guardado. Com o máximo cuidado, esses rolos eram lidos nas sinagogas, os centros da vida religiosa judaica. Aos poucos, surgiu a necessidade de definir quais livros eram de fato inspirados por Deus. Esse processo formou o que chamamos de cânon judaico, a coleção oficial dos livros do Antigo Testamento. Com a vinda de Jesus e o surgimento da igreja primitiva, novos escritos apareceram: os evangelhos, as cartas dos apóstolos. Esses manuscritos, escritos em grego, começaram a circular entre as primeiras comunidades cristãs. E a partir daí, um longo e cuidadoso processo de reconhecimento que a tradução começou até que a Bíblia pudesse finalmente chegar às nossas mãos. Cada época, cada etapa foi um milagre de preservação, mas como podemos ter certeza de que lemos hoje é verdadeiro? Que esses textos antigos não foram corrompidos ou alterados ao longo dos milênios. Além da fé, existem provas concretas que sustentam a veracidade da Bíblia. Uma das áreas mais fascinantes é a arqueologia. Confirmaram pessoas, lugares e eventos descritos na Bíblia. Cidades que se pensavam serem míticas, como Nínive e a própria Babilônia, foram desenterradas. Inscrições mencionando reis como Davi e Pôncio Pilatos. Foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, descoberto em 1947. Continham cópias de livros do Antigo Testamento que eram
1000 anos mais antigo do que qualquer outra conhecida até então. E para espanto de todos, os textos eram praticamente idênticos aos que já tínhamos, provando a incrível precisão dos escribas ao longo dos séculos. Além da arqueologia, existe prova das profecias cumpridas centenas de anos antes de Jesus nascer. Profetas como Isaías descreveram sua vida, sofrimento e morte com detalhes impressionantes. Em Isaías 53, lemos sobre o servo sofredor que seria trespassado por nossas transgressões, no Salmo 22. Davi descreve a crucificação séculos antes de ela ser inventada como método de execução, falando das mãos e pés perfurados e das vestes repartidas. O profeta de Aniel, no capítulo 9, calculou com precisão matemática a época em que o Messias apareceria. E os evangelhos, como os de Lucas e João, registram o cumprimento de cada uma dessas profecias, conectando o Antigo e o Novo Testamento de forma inseparável. A Bíblia não é um livro de contos de fadas, é um livro ancorado na história, confirmado por evidências e selado por profecias cumpridas. A Bíblia não apenas sobreviveu, ela transformou o mundo. A jornada desse livro é uma saga de fé, resistência e poder divino. De rolos frágeis a um legado